A gente viu aquela plaquinha e simplesmente foi para Pirenópolis. Quando a gente chegou lá, a gente pegou a pousada e tal, fez tudo que precisava ser feito, né? Tudo maravilhoso. Só que a gente dormiu, teve todo aquele lugar maravilhoso, a gente aproveitou ali tudo e tal. Só que no outro dia a gente ia para uma cachoeira. E quando a gente chegou no supermercado para pagar as coisas que a gente tinha comprado, o cartão não passou. Você já teve a sensação de quanto mais você tenta sair das dívidas, quanto mais você tenta organizar a sua vida financeira, parece que acontecem mais coisas que te levam a não sair das dívidas? Você pensa, nossa, agora eu vou quitar a dívida, agora vai dar certo. De repente, acontece um imprevisto, ou você aumenta a sua dívida, ou não consegue pagar aquela dívida e continua no mesmo ponto. Não é impressão sua, gente. Isso acontece muito. Eu sou a Adriana Oliveira e eu já vou explicar um pouquinho para vocês o processo de mentalidade e como que a lei da atração funciona nesse processo de sair das dívidas, digamos assim. Todo mundo tem uma virada de chave na vida. Parece assim que você chegou no fundo do poço. Você pensa o seguinte, não podia ser pior. Essa situação aqui é horrível, eu não suporto mais isso. A gente só procura uma saída quando a dor se torna insuportável. Você só vai se mover, você só vai fazer alguma coisa quando aquela dor da sua vida for insuportável. E isso não é diferente nas finanças não, tá, pessoal? Eu quero contar pra vocês um episódio da minha vida que ficou assim marcado, mas também foi um ponto positivo, que foi a partir daí que eu e meu esposo, a gente buscou assim, ó, opa, tem que mudar. Alguma coisa tem que ficar diferente na nossa vida. Tem que ser diferente as coisas. Um dia a gente estava voltando de algum lugar, então a gente olhou assim na estrada. Pirenópolis. A gente nunca tinha ido em Pirenópolis, nós dois. Mesmo morando em Goiânia. Então a gente falou, opa, vamos fazer uma loucura? Vamos para Pirenópolis. Mesmo sabendo que a gente não tinha dinheiro. O que acontece? A gente viu aquela plaquinha e simplesmente foi para Pirenópolis. Quando a gente chegou lá, a gente pegou a pousada e tal, fez tudo que precisava ser feito, né? Tudo maravilhoso. Só que a gente dormiu, teve todo aquele lugar maravilhoso, a gente aproveitou ali tudo e tal. Só que no outro dia a gente ia para uma cachoeira. E quando a gente chegou no supermercado para pagar as coisas que a gente tinha comprado, o cartão não passou. Então, assim, aquilo ali foi um ponto marcante pra gente. Tanto pro meu esposo, porque pro homem não ter dinheiro é uma coisa que afeta ele muito mais, talvez, do que uma mulher. E assim, aquilo ali foi assim, uma virada de chave na nossa vida. Opa, o que tá acontecendo? A gente precisa fazer alguma coisa. Como se as compras eram um valor pequeno ali, se eu não me engano, 50, 60 reais. Mas o cartão não passou. Ou seja, não tínhamos mais crédito. E nosso crédito não era pouco. E não tínhamos mais limite na conta também. Que a gente tava assim, ó, pagando o limite especial, pagando o cartão de crédito, pagando mais coisas com o cartão de crédito. Aquela bola de neve. Vocês não têm noção do que é. Ou talvez já tenham até noção, né? Do que é dever o cheque especial do Santander. Os juros é ali, ó, por dia, o dinheiro tá indo, né? Então, nessa determinada situação, assim, foi bem constrangedor, mas fez a gente mover. Quando a dor se torna insuportável, a gente se move. Então, aquele momento ali que foi tão ruim, foi tão constrangedor, eu olhei pro Vinícius, ele olhou pra mim, opa, alguma coisa precisa ser feita. E a gente continuou aproveitando a nossa viagem, ou talvez nem aproveitando tanto, porque só quem tem dívida, só quem tá com esse processo assim de não ter dinheiro suficiente sabe que a gente não consegue aproveitar as coisas como deveriam. Parece que ele fica ali o tempo todo na nossa cabeça martelando, você não é merecedor, você tá devendo, fica essas coisas batendo na sua cabeça. Então, mas vamos lá, o primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês, aquilo ali foi o ponto de partida. Foi aquilo ali que a gente pensou, opa, não aguento mais. Isso precisa mudar. Então, pessoal, observem aí. Isso serve pra tudo, gente. Quando a dor se torna insuportável, você precisa mudar. Você toma uma atitude pra mudar. Então, a gente aproveitou a viagem na medida do possível. E quando a gente voltou pra casa, o que a gente fez? A gente precisa conversar e ver o que a gente vai fazer sobre isso. Porque não tá legal e do jeito que tá, atrapalha o relacionamento. Pessoal, vocês podem achar que não, mas muitos dos divórcios acontecem por falta de organização das finanças. Por quê? Porque você até então tem o seu dinheiro, o seu salário, os seus gastos. E quando você se casa, passa a ser os gastos do casal, o dinheiro do casal, e às vezes você não compartilha disso. Vocês vão morar juntos, vocês fazem tudo juntos, mas as finanças não estão juntos.
não estão juntas. Então, se você aí que é casada, ainda não parou pra pensar nisso, ainda não caiu na real, o seu dinheiro do seu esposo é junto. É o patrimônio da família. O primeiro passo que a gente erra é muito nisso. Então, esse foi o primeiro passo que a gente teve que, assim, ó, mudar. Que foi entender o seguinte, opa, e agora? Foi traçar um plano, ver a situação que a gente estava para poder sair daquilo ali. Gente, não foi fácil. A princípio, para mim, não foi nada fácil falar de finanças, até porque quando falta o dinheiro, você não quer falar daquilo ali, você não quer. Então, assim, a gente teve que sentar, isso gerou várias discussões. Toda vez que a gente precisava sentar para falar das finanças, gerava uma briga. E a gente precisou vencer isso. Então, a gente sentou e colocou: isso é o que a gente ganha, isso é o que a gente gasta. Ou seja, nós estamos gastando mais do que ganhando. E agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente traçou um plano. O primeiro passo foi isso. Ver que as finanças não eram de um nem de outro, era do casal. E traçar um plano pra gente poder estar saindo daquilo ali. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente traçou esse plano. E o segundo passo que a gente fez foi seguir esse plano. Parece assim uma coisa boba, né, pessoal? Mas a diferença entre traçar um plano, fazer um planejamento e seguir esse planejamento é muito distante. Na prática, a teoria é outra. A gente coloca ali tudo bonitinho, opa, agora é só a gente economizar nisso, não fazer isso, fazer aquilo e tal, e tudo vai dar certo. Mas na hora de colocar em prática, a coisa é bem diferente. Então, assim, já teve diversas vezes, às vezes a gente precisar sair em um lugar e a gente não poder ir, porque, opa, não tem dinheiro, a gente tá nesse processo. E uma das coisas também que fez, assim, a gente pensar diferente foi o seguinte: a gente tá ganhando isso e gasta isso. A gente já reduziu os custos, mas ainda não tá cabendo ali no orçamento. Uma das coisas, assim, que foi a virada de chave também foi enxergar o seguinte: precisamos ganhar mais. E agora? Então a gente começou a procurar finanças, a gente leu o livro Os Segredos da Mente Milionária, que foi esse lá no comecinho, uma das coisas que começaram a transformar a nossa vida. Passou assim a gente a enxergar as finanças de uma forma diferente, passou assim a mudar a nossa mentalidade. Então a gente começou a ver o seguinte: opa, tem o meu e o seu salário. Então agora a gente precisa de outras fontes de renda. Então a gente falou o seguinte: não dá. Isso aqui não dá pra diminuir mais do que isso aqui. Não dá pra gente gastar menos por mês. E agora, o que a gente vai fazer? Foi quando a gente, assim, ó... Eu digo o seguinte: saiu da multidão. Porque a maioria das pessoas tem ali o salário de um, o salário de outro e pronto, acabou. A gente fica muito vulnerável só com o salário de um e o salário de outro. Por quê? Porque se uma daquelas rendas falta, a coisa fica complicada, né? Mas além disso, não era só esse ponto. A questão nossa era que a gente estava gastando mais do que ganhando. A gente precisava ganhar mais. Mesmo reduzindo os gastos, fazendo um monte de coisa que a gente queria, deixando de fazer várias coisas que a gente queria, a gente ainda precisava ganhar mais. Foi aí que a gente começou a buscar outras fontes de renda. Então a gente começou a ver vendas no Mercado Livre. Eu comecei a fazer... Eu fazia estágio ainda quando eu estava na faculdade. Eu comecei a fazer estágio e além do estágio, eu arrumava cabelos em casa, assim, no meu tempo livre, final de semana, eu arrumava cabelo em casa. Meu esposo começou a colocar vendas no Mercado Livre. Eu lembro que ele comprava uma fita de cobre e vendia aquilo ali, que é coisa de músico, sabe? Ele começou a fazer shows. Ele é músico, então ele procurou uma banda, montou a banda dele, começou a fazer show. E tanto que já chegou a época do show ser quase a quantidade do salário dele, que ele era engenheiro, trabalhava na Oi. Chegou a ser quase a mesma quantidade do salário dele. Eu fazia meu estágio, fazia faculdade, cuidava da casa, porque a gente não tinha condições de pagar alguém pra estar cuidando da casa. E mesmo assim, nos finais de semana, eu arrumava cabelo, que aquilo ali me ajudava, me dava uma rendinha extra. Então, o que aconteceu? Primeiro, a gente sentou e conversou. Opa, vamos entrar aqui num consenso. O que a gente tá ganhando e o que a gente tá gastando. A segunda coisa foi colocar esse planejamento em prática. É muito difícil isso, gente, porque a gente deixa de... No meio do caminho a gente esquece, mas não. Todo mês a gente sentava, a gente batia o que a gente tinha ganhado, o que a gente tinha gastado. A gente comemorava as pequenas vitórias, entendeu? O dinheirinho a mais que entrava. Eu lembro também que a gente fez o pote da riqueza, né? Da abundância, que a gente fez uma caixinha. Eu lembro que eu peguei uma caixinha, coloquei um papel daqueles... papel pardo por fora, sabe? Marronzinho. Enchia ela de adesivo. E a gente sempre colocava moedas, dinheiro, tudo aquilo ali. E aquilo ali, eu lembro que quando a gente fez a primeira vez a nossa planilha do patrimônio, aquele valor tava ali também. Aquela caixinha tinha um valor ali pra gente. E aquela caixinha ali, a gente sempre tinha aquele sentimento seguinte: a gente tem dinheiro, isso aqui é riqueza, isso aqui tá trazendo mais riquezas pra gente. Então, assim,
Foi mais aproximadamente um ano nesse processo para organizar todas as dívidas, pra gente chegar ao seguinte: opa, não temos mais dívidas. Eu me lembro até hoje do episódio que a gente tava lá em Rondônia, a gente foi passar o Réveillon lá com a família do Vi. E o que aconteceu? O Vinícius me chamou. A gente desceu lá pra baixo. A mãe dele tem uma escola. Ele me chamou na secretaria da escola pra me contar: Dri, nós não temos mais dívidas. Agora tá 0-0. Também não temos dinheiro, mas também não temos dívidas. Então, assim, aquilo ali a gente comemorou o Réveillon de 2015 pra 2016 como se a gente tivesse ficado milionário. Por quê? Porque, assim, é uma virada de chave muito grande. Você sair das dívidas e passar ali, ó, no 0-0. Isso aí é a primeira coisa. Uma pessoa que ela tem dívidas, é muito difícil ela prosperar. Por quê? Tem uma lei que ela diz o seguinte: semelhante atrai semelhante. Então, se você tem dívidas, o que acontece? Você vai atrair mais dívidas. Então, isso aí fica complicado para você. Você precisa sair desse processo de estar devendo para pelo menos ficar no 0-0. Para aí a prosperidade começar a vir do seu encontro. Mas como que você faz isso? Dessa forma, gente. Primeiro, vocês fazem um planejamento, entendeu? Senta com o seu esposo, senta com todas as pessoas da sua família, faz esse planejamento. Por quê? Porque vocês precisam ter... As pessoas que não falam de dinheiro, geralmente elas não têm dinheiro. Elas atraem mais motivos para não ter dinheiro. Vocês precisam falar do dinheiro. É muito difícil isso pro casal, gente. Mas eu aconselho vocês, falem de dinheiro com o seu parceiro. Entrem nesse consenso. Não é o meu o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Então faça esse planejamento para sair das dívidas. E depois cumpra esse planejamento. Busque uma fonte de renda extra, porque aquilo ali vai te dar mais autonomia. Nós ali, quando estamos assalariados, esse negócio limita muito a nossa mente. Por quê? Porque você trabalhando o mês inteiro, você só ganha tanto X. Aquilo ali é o seu teto. Então você só vai ganhar aquela quantidade. Quando você passa a ver uma renda extra, a sua mente já começa a criar mais ideias. Opa, eu posso ganhar mais. Não é só esse aqui, não é só esse salário. O seu salário é limitado. Você só ganha aquele tanto X por mês. Gente, não é que eu seja contra a pessoa ser funcionária, ser assalariado, mas eu tô te falando desse ponto de vista. O seu salário é esse tanto X. E às vezes, para você sair das dívidas, você precisa ganhar um pouco a mais. Então você precisa de uma fonte de renda extra. Mas também observando as pessoas mais prósperas, que eu olho muito isso e trago isso pra minha vida, não existe nenhuma pessoa próspera que tenha somente uma fonte de renda. Todas elas têm vários negócios, várias fontes de renda. O que isso simboliza na nossa vida? Dinheiro entrando o tempo todo. Eu e meu esposo temos uma regrinha com a gente que tem que ter no extrato bancário mais dinheiro entrando do que saindo. Então, toda vez que a gente ganha, mesmo que seja pouco, com alguma das coisas que a gente tem, de alguns negócios online, algumas outras coisas, mesmo que seja pouco, a gente comemora. Por quê? Porque a gente sempre vê no extrato da gente, só o seu salário entrando lá em cima e vários débitos. E não tem muito dinheiro entrando, são só dinheiro saindo da sua conta. Então você pensa dessa forma, tem que ter a mesma quantidade de dinheiro entrando, saindo também. Então assim, pensa aí numa fonte de renda que você pode ter extra. Tem tantas formas, hoje esse mundo digital a gente pode fazer tanta coisa, pessoal. Então assim, comemore isso. O dia que você ganhar o seu primeiro dinheirinho ali, que seja fora do seu salário, comemore isso. Então isso foi uma das viradas de chave. Entender o que a gente estava acontecendo, entender que o dinheiro não é meu e nem dele, é o nosso dinheiro, é o dinheiro do casal. E o outro foi executar esse plano. E ao executar esse plano, a gente buscou conhecimento, buscou várias práticas, buscou pessoas pra gente se espelhar, que chegaram onde a gente queria chegar e pra gente poder estar vendo como que essa pessoa agiu, como que essa pessoa fez. Isso também, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? E quando a gente começou a observar isso, uma das coisas eram essa, que a maioria não, todas as pessoas que tinham uma vida financeira boa, tinham riqueza, elas tinham mais de uma fonte de renda. E depois que a gente começou a estudar mais sobre finanças, que a gente começou a se aprofundar mais, que a gente também começou a buscar muito conhecimento nessa área, a gente viu que isso aí tá até nos estudos de finanças. Você não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto, porque se esse cesto cair, fica complicado, você perde todos os seus ovos. E a gente traz isso pra nossa vida, a gente tem que ter mais de uma fonte de renda, porque se você perder aquela renda principal, você tem outras, entendeu? Leva isso pra sua vida, tá? Isso aí vai mudar totalmente a forma de ver a renda extra, a forma de ver mais de uma fonte de renda. E assim, tudo isso aí fez com que a gente saísse das dívidas. Aí a gente gerou outro problema. A gente não conseguia juntar dinheiro.
Em um ano nós conseguimos sair das dívidas, ou seja, a gente gerou um dinheiro a mais. E a gente não estava conseguindo juntar dinheiro. A gente pensou, mas gente, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo isso? O que está acontecendo que a gente não consegue juntar dinheiro? Por quê? Semelhante atrai semelhante. O nosso foco era simplesmente sair das dívidas. A gente saiu das dívidas. Então, quando você conseguir quitar as suas dívidas, aí vem a outra virada de chave na sua vida. Eu lembro até hoje o dia que o Vinícius ficou assim, a cabeça dele ficou assim surtada, que ele chegou pra mim todo empolgado pra falar, Dri, o negócio não é focar em pagar as dívidas, focar em economizar. A gente precisa focar em ganhar mais. Ele viu, até hoje eu faço a questão de falar o vídeo de quem que era, do Roberto Navarro. Ele viu esse vídeo e falou assim, cara, você tá fazendo tudo errado. O seu foco não deve estar em economizar. O seu foco deve estar em ganhar mais. Aí pronto. Aí mudou tudo na nossa vida. Gente, é uma coisa tão simples, mas quando você muda de economizar para ganhar mais, aí a coisa acontece. Aí a mágica começa a acontecer na sua vida. É isso que eu falo, a lei da atração. Semelhante atrai semelhante. Quando você foca em economizar, você gera mais motivos para economizar. Quando você foca em ganhar mais motivos para ganhar mais. Tá vendo aí como que funciona a lei da atração? Como que a mudança de mentalidade acontece na nossa vida? Então isso aí sim foi a outra virada de chave na nossa vida. Então a gente simplesmente pensou, opa, a gente precisa ganhar mais. Não é simplesmente economizar. Você começa a economizar, chega um ponto que aquilo vira uma escassez na sua vida. Você não quer fazer mais nada porque você quer simplesmente economizar. Você simplesmente pensa do ponto de vista da economia. E não é bem assim. Não é que você não precisa economizar. É claro que você tem que ter noção disso, daquilo, procurar, pesquisar, fazer todas essas coisas. A questão é o seu foco. O seu foco está em economizar ou em ganhar mais? Quando você muda o seu foco para ganhar mais, aí você passa a olhar para o lado ilimitado das coisas. Ah, eu quero viajar. Ah, mas se eu estiver pensando em economizar, eu não vou viajar porque eu preciso economizar. Mas é quando você parte do ponto, eu quero ganhar mais, aí você pensa, eu vou viajar. Então, o que eu posso fazer para me gerar essa renda para ganhar mais? Por exemplo, aqui a gente trabalha com milhas. A gente já comprou várias passagens com milhas. Por quê? Porque a gente não pensa simplesmente em economizar. A gente pensa em ganhar mais. E as milhas, a gente viu ali uma oportunidade de estar ganhando mais. Então, simplesmente pelo fato de mudar isso na sua mente, transforma tudo. Então, foi isso aí, a mudança de mentalidade. Entender como que funciona a lei da atração na nossa vida. Porque a gente imagina que a lei da atração, a gente vai simplesmente pensar naquilo e vai atrair aquilo assim, de uma forma mágica pra gente, mas não é bem assim. Nós precisamos pensar naquilo e gerar um sentimento. Quando a gente entendeu que o foco não era economizar, que o foco era ganhar mais para alcançar o que a gente queria, gerou um sentimento bom. Opa, agora a gente vai fazer isso. Então, esse sentimento moveu a gente. As coisas não caíram de uma forma mágica. A gente atraiu pessoas, situações, presentes, tudo isso para estar conseguindo as coisas que a gente quer. Por exemplo, você acha que uma promoção de milhas não é uma forma da lei da atração estar atraindo, trazendo para sua vida aquela viagem que você queria? Então é isso, pessoal, não é de forma mágica. A lei da atração, ela age aqui com a gente no mundo físico, com os recursos que nós temos. Então você precisa observar isso. As coisas não vão vir para você de uma forma mágica. A mágica é como todo o universo se reorganiza para estar realizando aquilo que você quer. E assim, foi maravilhoso isso. Foi a virada de chave mesmo da nossa vida. Enquanto a gente focou em economizar, em quitar as dívidas, o que a gente conseguiu? Economizou, quitou as dívidas e ficou no 0 a 0. Então a gente precisou disso, essa reorganização pra gente estar quitando as dívidas. Mas agora a gente chegou onde a gente queria. Agora a gente quer chegar lá, a gente quer ter dinheiro. Então o que a gente precisa fazer agora? Focar em ganhar mais. Mas até hoje, se a gente não se organizar, eu e o Vinícius não sentar, não organizar as nossas finanças, as coisas não vão muito bem, tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras. Pratique esses pontos que eu ressaltei aqui na sua vida, que você vai ver que de preciso economizar, preciso pagar as minhas dívidas, você vai mudar pra como eu vou ganhar mais? Como a riqueza vai vir mais fácil até mim? Essa simples mudança de mentalidade vai transformar tudo na sua vida.